Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Esta é a 13ª entrevista biográfica com personalidades que nasceram nos Açores e se afirmaram nas comunidades açorianas. As entrevistas são realizadas na rede social da Direção Regional das Comunidades, mas retransmitidas por órgãos de comunicação social da diáspora açoriana, como a Rádio e Televisão de Artísia ou a Televisão Portuguesa da Califórnia. E é exatamente para a Califórnia que voltamos hoje, depois de já lá termos estado com o empresário jorgense Batista Vieira e com o professor terceirense Dinis Borges. Desta vez, o nosso convidado é o comendador Manuel Eduardo Vieira, conhecido como o Rei da Batata Doce, um empreendedor que nasceu na Ilha do Pico e se tornou no maior produtor e distribuidor de batata doce biológica do mundo. Manuel Eduardo Garcia Vieira nasceu a 6 de fevereiro de 1945, no lugar da Silveira, da Vila das Lajes do Pico. Em 1962, com 17 anos, emigrou para o Brasil e viveu uma década no Rio de Janeiro, onde estudou contabilidade e administração. Em 1972, com 27 anos, nas primeiras férias da sua vida, viajou para os Estados Unidos e acabaria por fixar a residência na Califórnia, onde ainda se mantém. Aqui, em 1977, adquiriu uma empresa que se dedicava à plantação e venda de batata doce, que havia sido fundada em 1960 pelo seu tio António Vieira Tomás. Por mérito próprio, alcançou o título de maior produtor e distribuidor de batata doce biológica em todo o continente americano. Na época alta, tem 1.500 colaboradores, que produzem 100 milhões de quilos por ano. A par da sua responsabilidade empresarial, sempre se envolveu em atividades cívicas. Por exemplo, foi fundador e primeiro presidente da Casa dos Açores de Ilmar, da Sociedade Filarmónica Lira Açoriana de Livingston ou da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Turlock. E tem sido reconhecido com importantes distinções na Califórnia e nos Estados Unidos, nos Açores e em Portugal. Por exemplo, em 2011, foi condecorado com a Comenda da Ordem de Mérito pela República Portuguesa. Em 2012, recebeu a insígnia autonómica da região autónoma dos Açores por mérito industrial, comercial e agrícola. Em 2013, venceu a primeira edição do Best Leader Awards dos Estados Unidos, na categoria de Realização de Vida. Em 2017, foi distinguido com uma estátua em sua homenagem junto ao Centro Social, Cultural e Recreativo da Silveira do Pico, de que foi fundador e presidente. Senhor Comendador Manuel Eduardo Vieira, muito obrigado por estar connosco. Obrigado eu por nos ter convidado. O senhor é, provavelmente, o único açoriano vivo que tem uma estátua em sua homenagem. O que é que sentiu exatamente quando ela foi inaugurada na sua terra natal? Nessa altura da inauguração, eu disse que não podia imaginar, nunca imaginaria, que um jovem que sai da Silveira com 17 anos, em 1962, para o Rio de Janeiro, que anos mais tarde ia ter o privilégio, a satisfação de ver a sua estátua erigida na localidade onde eu nasci, junto à igreja onde foi batizado, e em frente ao salão, uma praceta de um salão que colaboramos na sua construção. Claro que fiquei muito feliz e muito agradecido à Câmara Municipal das Lajes do Pico, à Junta de Freguesia, a todos os municípios que me ajudaram, que colaboraram e que concordaram com essa estátua e com a grande festividade que foi feita nesse dia. A estátua de Manuel Eduardo Vieira nas Lajes do Pico testemunha, afinal, a sua especial ligação à sua terra. Os primeiros 17 anos vividos na sua Silveira marcaram para sempre a sua vida?
Eu acho que foi o alicerce, foi o principal da minha vida. Eu digo muitas vezes que agradeço aos meus pais, principalmente agradeço a Deus, principalmente, onde nasci, o sistema como fui criado e tudo aquilo que envolveu a minha vida, porque não tenho nenhuma dificuldade em dizer que nasci numa casa cuja cozinha era terreira, que andei até aos 11 anos frequentando o ensino primário descalço, e que a refeição que vinha para a nossa mesa, onde nunca faltou alimento, mas não escolhíamos o alimento, se era sopa de couve, ou sopa de nabo, ou de funcho, era aquele prato com bastante fartura, mas não havia outros a escolher. Eu acho que esse foi esse sistema que meus pais me ensinaram, a educação que me deram, o professor que eu tive, foi um alicerce importantíssimo na minha vida. Isso ainda dá mais mérito à sua vida, desde o pé descalço até à estátua. E é curioso que aos 17 anos de idade são exatamente os seus pais que sugerem a sua imigração para o Brasil. Porquê? O senhor encontrou o que procurava? A minha mãe, os meus pais, mas a minha mãe principalmente, nunca aceitou a ideia de eu servir a vida militar, porque era muito provável que fosse para ultramar, como tantos jovens foram. E a minha mãe chorava copiosamente, isto nos meses de fevereiro, março, abril, maio de 1962, e dizia: meu filho não vai para a guerra. Eu tinha tios no Rio de Janeiro e a minha mãe sugeriu que eu escrevesse a um desses tios para providenciar um termo de responsabilidade para eu ir para o Brasil. Então eu desembarquei no Rio no dia 20 de dezembro de 1962, saí de Lisboa no dia 10 de dezembro, por conseguinte levou 10 dias para chegar ao Rio de Janeiro. E como é que foi, depois de 10 dias, viver 10 anos no Rio de Janeiro? Pois, meu tio, como quase todos os açorianos, terceirenses em particular, tinham um açougue no Rio de Janeiro. Uns chamavam de talho, é a mesma coisa, talho, açougue. E os meus tios sugeriram que eu não fosse trabalhar no açougue como quase todos iam, que eu devia ir para a escola, devia fazer um curso que eu gostasse, então optei por contabilidade e administração, e foi uma vida sempre ligada a esse tipo de negócio. Nunca tive eu propriamente negócio, mas trabalhei para escritórios de contabilidade cujos proprietários me orientaram, me ensinaram muito. Não foi só o que eu estudei, mas o convívio que eu tive com muita gente que muito me ensinou. Não só no período que eu morei no Brasil, 10 anos, mas depois na minha vida empresarial também nos Estados Unidos. Por que é que trocou o Rio de Janeiro pela Califórnia? Pergunto, não entendi, pergunto novamente. Pergunto por que é que trocou o Rio de Janeiro pela Não troquei, Califórnia? é mais uma história da vida dos meus pais e da família. Em 1962 eu tinha 17 anos. Os pais mandaram para o Brasil. Em 1967, o meu irmão, o único que eu tinha, o Arthur, também com 17, os pais pegaram no Arthur e levaram para a América. Nessa altura, o Arthur não foi sozinho, como eu fui. O Arthur foi com meus pais, porque também não aceitavam a ideia de ele servir a vida militar. Isto em 67. Em 1972, Arthur decide casar-se e a minha mãe, mais uma vez, diz ao Arthur: escreve ao Manuel Eduardo que venha à América ser teu padrinho de casamento. Então, em 1972, Arthur casa. No dia 16 de dezembro desse mesmo ano de 72, e eu chego à Califórnia nesse mesmo dia e sou padrinho de casamento dele. Fui à América na condição de turista, não fui como imigrante.
Mas já fui com a minha mulher, que é natural de Chaves, no norte de Portugal, e com nossos 3 filhos, sendo que E o mais nasceram os 3 no moço, Rio de Janeiro. todos nascidos no Rio de Janeiro. O Ricardo, a Márcia e o Carlos, que tinha 10 meses. Carlos nasce em fevereiro de 72, precisamente no ano que nós chegamos aos Estados Unidos. E, portanto, não conseguiu resistir a ver a família toda junta na Califórnia e decidiu ficar por Não, lá é que também. logo no dia que eu chego, a minha mãe chorava copiosamente, porque não nos víamos há 10 anos. E a mãe dizia, já não voltas ao Brasil. A mãe disse isto muitas vezes durante a boda do Arthur, durante as festividades de casamento. Ela dizia muitas vezes, não voltas. E eu fiz a vontade, e tudo bem, gosto muito do Brasil, só tenho que dizer coisas boas do Brasil e da cidade do Rio em particular, onde eu morei 10 anos, onde muito aprendi, mas também tenho que dizer bem dos Estados Unidos, porque me receberam muito bem e tive a oportunidade de evoluir numa grande empresa que é o A.V. Thomas Produce. Mas quais são as maiores diferenças, na sua opinião, entre viver no Brasil e nos Estados Unidos? O Brasil é um colosso. Falta ter o rigor na administração, o rigor em tudo que a América tem. Porque eu acredito que o Brasil, não vou dizer que é grande em riqueza como a América, mas é muito grande em riqueza, em agricultura, em minério, em tanta coisa, mas não tem a administração. Aliás, os países latinos, nós estamos ao norte, o Canadá, ao centro, os Estados Unidos, e logo ao sul, o México, que o terreno é mais ou menos igual, só que a mentalidade do latino para o outro povo, o povo com uma cultura diferente, mentalidade diferente, modo de gerir diferente, é muito diferente. E foi de facto na América que se afirmou. A questão é exatamente essa. Como é que um filho da Silveira do Pico se torna o maior produtor mundial de batata doce biológica? Qual é exatamente o segredo do seu sucesso? É assim, tudo aquilo que eu aprendi no Brasil, tudo o que era a minha natureza de querer se ingrar na vida, de querer evoluir, porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Então, esse meu tio chamado António Vieira Tomás, que havia fundado uma empresa de batata doce em 1960, ele tinha a empresa há 17 anos, quando eu comprei. No entanto, era uma empresa em moldes pequenos, com uma capacidade de produção pequeníssima mesmo. Então, tudo aquilo que Deus me deu e o meu sistema de gerir pontualidade, rigor, disciplina, pontualidade, tudo isso nós colocamos em que vigorasse com sucesso. É muito importante ser rigoroso com quem quer que seja. Temos que começar por nós próprios. A pontualidade exige-se, mas nós temos que ser pontuais, temos que mostrar aos demais que a pontualidade não é só para os nossos funcionários, começa por nós mesmos. Tive a felicidade de admitir os melhores funcionários do mundo e muitos são açorianos. A nossa administração praticamente é toda de gente aqui dos Açores. E eu não quis ir buscar ninguém da universidade. Mesmo outros americanos ou latinos, nós admitimos essas pessoas e nós conseguimos que eles procedessem como nós pensamos. Seriedade em primeiro lugar. Pontualidade não falha. O rigor e a disciplina não pode falhar. E com esses princípios, com a graça de Deus, conseguimos uma grande empresa. Conseguimos que as pessoas confiassem em nós, não só os nossos fornecedores, porque nós compramos muito produto de outros agricultores, mas principalmente dos nossos clientes, porque nós vendemos o nosso produto
para as maiores empresas de supermercados da América do Norte. O nosso produto, de aproximadamente 200 milhões de libras, são vendidos para o continente norte-americano, Canadá ao norte, Estados Unidos e México, que é muito aproximado a 595 milhões de pessoas. Ora, aí está um percurso de sucesso até chegar onde chegou. E hoje, o que é que sente quando lhe chamam, carinhosamente, o rei da batata doce? Quem é que não gosta de ser rei? Quando eu sou um seguidor de futebol e chamamos o nosso Eusébio de rei e a Amália de rainha, não é assim? Aliás, quando eu fui condecorado por o então presidente da República, que instituiu o Prémio Cotec Portugal. O Prémio Cotec Portugal foi instituído por esse presidente e Cavaco Silva, o presidente Cavaco Silva, instituiu o Prémio Cotec Portugal. E através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, fomos convidados a nos candidatarmos para ir ao Centro Cultural de Belém, porque havia um encontro de 80 empresários do mundo inteiro. E eu tive a felicidade de receber o Prémio Cotec, chamado Prémio Empreendedorismo Inovador na Diáspora. E nessa altura, quando recebi o prémio, fiquei surpreendido, porque havia tanta gente com grandes empresas que também mereciam com certeza o prémio, e eu disse ao Sr. Presidente da República e a todos os presentes que já existia o rei de futebol, Eusébio, a rainha do fado, Amália, e agora o rei da batata doce. Aliás, a primeira pessoa, ou a primeira entidade que me chamou de rei da batata doce não foram os portugueses. Foram os americanos da cadeia de supermercados Safeway, que me entregaram uma placa personalizada para o meu carro. Em inglês chama-se King Yam, o rei da batata doce. Placa essa que guardo com muito carinho e cujo certificado está no meu escritório na Califórnia. Ainda hoje, com 78 anos de uma vida bem vivida, o senhor faz questão de dirigir pessoalmente o seu negócio? Como é agora, normalmente, o seu dia-a-dia? Não, eu tenho filhos que estão, na verdade, assumindo a responsabilidade. Com 78 anos de idade, é tempo de transmitir o que nós pensamos, passar para os nossos filhos, quem sabe netos também, tenho um neto na empresa, passar a nossa experiência, o que nós pensamos que é o melhor para a empresa, para dar continuidade a esse trabalho que fizemos, mas com 78 anos é bom pensarmos que temos para viver muito menos tempo, muito menos daquilo que já vivemos, e que é tempo de fazer aquilo que não conseguimos fazer quando tínhamos muita energia, quando tínhamos muita juventude. Mas ainda todos os dias faz questão de manter alguma forma de contacto com a sua empresa? Se for possível, sim. Então, através da net, através destas comunicações muito evoluídas neste mundo de Deus que nós vivemos, é possível ter algum meio de contato, sim. Mas o senhor tem ainda projetos empresariais para os próximos anos ou prefere que já sejam outros a decidir o futuro das suas empresas? O meu projeto principal é que a empresa se mantenha forte, que se mantenha com uma gerência rigorosa, eficaz, como nós fizemos. No mundo que eu vejo na atualidade, não há tempo para grandes projetos. O principal projeto, manter as nossas empresas com saúde, saudáveis, vivas, que não hajam percalços. Esse é o meu sonho, esse é o que eu pretendo. Ou seja, manter o que temos já é um grande avanço nos dias que correm com alguma dificuldade. Se cada empresário se preocupar em manter as suas empresas, porque
Se o Covid-19 não foi bom, esta guerra é muito pior. E está trazendo, e do modo que eu vejo, ainda vai trazer mais dificuldades, não só às famílias, mas também aos empresários. Portanto, importa que prevaleçam para o futuro os valores, as referências de vida, de orientação que o senhor imprimiu ao crescimento das suas empresas ao longo das últimas décadas. E para além da vida empresarial, quais foram as atividades que mais marcaram a sua vida nas diferentes organizações que fundou ou dirigiu? Pois, na introdução que fizeram da minha pessoa, há um erro que eu tenho que corrigir. Eu não fui o fundador da Casa dos Açores, fui fundador da Filarmónica. Uhum. E fui presidente da Casa dos Açores por 2 vezes, mas não fui o primeiro presidente. Só gostaria que corrigissem a introdução com relação ao presidente primeiro da Casa dos Açores. Não é correto. Primeiramente, eu acho que a grande obra que nós colaboramos é chamado Centro Social, Cultural e Recreativo na Silveira. Uhum. O Salão Social, que é um salão comunitário onde todas as pessoas da Silveira e arredores, podem usufruir. Foi a obra mais difícil, que me deu mais preocupação. Por isso a minha estátua está colocada em frente, numa praceta em frente ao salão. A seguir foi a fundação da Filarmónica, Sociedade Filarmónica Lira Açoriana de Livingston, que tenho muito carinho porque fomos fundadores. Foi nessa Filarmónica que investimos financeiramente para que ela fosse fundada, e fui presidente e fui secretário durante muitos anos. Em terceiro lugar, quem sabe, a Casa dos Açores de Rio Mar, que muito gosto. Casa dos Açores, fui sócio dela desde os primeiros dias, em 77, e depois fui presidente em 85, e mais tarde fui presidente, recentemente, quando houve o Conselho Mundial das Casas dos Açores também. Colaboramos sempre com a Casa dos Açores. Fui presidente por 2 vezes, fui diversos anos diretor, também conselheiro, e estamos sempre prontos a colaborar com a Casa dos Açores. Seguidamente podia dizer a Irmandade do Espírito Santo de Livingston, Irmandade em louvor do Espírito Santo da cidade de Livingston. Fomos presidentes também e por diversos anos secretários. E colaboramos com todas as organizações da Califórnia. Colaboramos bastante na construção da nova igreja de Nossa Senhora da Assunção em Turlock, assim como colaboramos com qualquer outra atividade para a qual somos convidados para esse fim. O fazemos com muito carinho e amor por tudo aquilo que é português e, em particular, açoriano. E por isso tem sido devidamente reconhecido. Dos diferentes reconhecimentos que recebeu, haverá algum que tenha tido um maior significado para si? Para além da estátua, que é um caso à parte. A comenda que me foi entregue por então o presidente Cavaco Silva foi uma surpresa. Quando ele visitou a Califórnia, não sei se 1911, 12, não lembro bem o ano, 2000. ele condecorou-me com a comenda da República Portuguesa. Esse é o mais significativo. No entanto, aquele que mais me tocou foi a comenda que Cavaco Silva me condecorou no Centro Cultural de Belém, o Prémio Cotec, porque foi como que uma disputa entre muitos empresários do mundo inteiro, e foi condecorado pelo senhor Cavaco, pelo então presidente Cavaco Silva. O senhor Comendador já pensou alguma vez como é que teria sido a sua vida se não tivesse saído do Pico? É assim, como tantos outros jovens da minha idade foram para a tropa, ou para Angola, ou para Moçambique, ou para Guiné, Deus a quem sabe. É difícil, não sei se voltaria. Eu só agradeço a Deus todos os dias pelo meu percurso de vida. Um menino que nasceu aqui no Pico, na Silveira, uma área que era praticamente agricultura de subsistência.
os pais que eram trabalhadores, como o meu pai, preocupados com a alimentação da família, onde não faltou alimento em nossa casa. Agora, não havia escolha. Era aquele prato, como eu já disse, havia abundância daquele prato. O bolo não faltava, a sopa não faltava, a carne e o peixe rareava mais algumas vezes, sabe? Mas fome nunca passámos. Então, como seria a minha vida por aqui? Teria ido à tropa ou não? Teria concorrido, quem sabe, a juventude daquele tempo, alguns concorriam para a guarda fiscal ou para a polícia e passavam, não sei. Eu só sei que o percurso de vida que eu fiz, que são 17 anos na Silveira do Pico, 10 no Rio de Janeiro, e agora todo este tempo, desde 1972 até agora na Califórnia, foi uma bênção de Deus que eu muito lhe agradeço. E, portanto, quando agora olha para trás, sente-se certamente gratificado pela sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. Também agradeço à companheira que Deus me deu, pois que casei com ela em 1966, no Rio de Janeiro, e cá estamos aturando um ao outro. E é no pico que gostaria de viver os últimos anos da sua vida? Não quero dizer, não quero. Eu quero pensar que eu vou viajar até aos últimos anos da minha vida, porque eu gosto muito de viajar. Eu tenho que ir ao Brasil de vez em quando, porque no Rio tem um pedaço da minha vida. E cada vez que eu vou ao Rio de Janeiro, vou às casas onde eu morei com meus tios, vou ao local onde eu estudei, vou às companhias onde eu trabalhei, porque são momentos da minha vida. Foi um período que muito me marcou. Período foi dos 17 aos 27 anos de idade, eu morei no Rio de Janeiro. Lá eu conheci a Laurinda, lá é que nasceram os filhos, fiz muitos amigos e, aliás, devo dizer que no dia 24 de fevereiro do ano passado, dia que começou a guerra na Ucrânia, eu cheguei ao Rio de Janeiro, em visita ao Rio de Janeiro. Já se percebeu que o seu coração está tripartido entre a Silveira, o Rio de Janeiro e a Califórnia. É verdade, é verdade. Há partidos que eu não falho. É a minha Silveira, é agradecer a Deus e o Benfica. Vá lá ver. Esse não... Senhor Comendador, uma última questão, essa meramente curiosa. O senhor gosta de comer batata doce? Sim, todos os dias. Se tiver, como não? Tenho preferência por espécie e também do modo que ela é preparada. Mas se estiver à disposição, como sem falhar batata doce. E aconselha certamente que todos o façam também. Todos, não falhem. Não comam da outra. Aliás, agora falando sério, o diabético recomenda-se que não coma batata branca, mas coma batata doce. Isso é o que se chama juntar o útil ao agradável, então. Com certeza, com certeza. Sr. Comendador Manuel Eduardo Vieira, muito obrigado por esta nossa conversa tão interessante e tão agradável. Eu agradeço ao Sr. Doutor por nos ter convidado para esta conversa da diáspora. Muito obrigado. E como se diz na nossa terra, haja saúde. Haja saúde e muito obrigado. Até sempre. Na próxima semana passaremos dos Estados Unidos para o Canadá, da Califórnia para o Ontário. E conversaremos com a popular apresentadora da televisão, Nelly Pedro, que também é gente da nossa. Então, até lá.